acima dele, qual a outra posição nós poderíamos dizer que é mais importante? Presidente de uma nação? Não tem mais nada acima disso? O presidente de uma nação é a posição mais importante? Quando nós estamos falando de um presidente, nós estamos falando de um presidente. Quando você é presidente uma vez, você se torna presidente para sempre. Você nunca é chamado de fulano, você sempre vai ser chamado de presidente. Às vezes você é chamado até de ex-presidente, mas tem honras de presidente. Essas são as posições que os seres humanos mais almejam: mídia, respeito. Aliás, os seres humanos buscam cada dia esse tipo de coisa. O que mais os seres humanos buscam é posição. É se tornar uma celebridade, se tornar alguém reconhecido. Aliás, a palavra reconhecido tem a ver com reconhecimento. Se existe uma coisa terrível para o ser humano, é ele não ser reconhecido pelas outras pessoas. Isso é tremendo. É interessante quando você percebe como as pessoas pensam e agem, quando você está perto de uma dessas pessoas que foram para a TV por algum motivo, ou estão na TV por algum motivo, ou alguma coisa. Outro dia desse eu estava falando numa campal, e tinha lá, sei lá, uns 5.000 jovens e tal, e tinha uns cantores da igreja. E interessante, acabou o programa, nós estávamos ali, as pessoas vinham e alguns conversando com a gente, e outros, eu estava observando uma cantora que estava naquele dia, e como juntava a gente para pedir autógrafo. E é interessante quando você olha nos olhos da pessoa que está dando o autógrafo. Aí você percebe quem é a pessoa. E essa pessoa dava autógrafo assim. Tinha acabado de cantar de Deus. Um tempo desse atrás eu fui fazer um programa, faz um tempão, e eu fui fazer um programa onde envolveria alguns cantores da igreja, era num lugar, num ginásio e tal, e eu já tinha contactado com os cantores e tal, e daí o esposo de uma das cantoras me procurou um dia, nos encontramos no evento, antes do nosso evento, e ele falou assim: ô Camacho, onde você vai colocar os artistas? Podia repetir? Onde você vai botar os artistas? Eu falei: que artistas? Os cantores. Cantores? Artistas da igreja adventista? Não está combinando. Não fecha a casa. Não, porque, veja, essas pessoas são importantes, são cantores, você tem que ter algo especial para eles. A minha esposa precisa saber. Eu falei: rapaz, eu esqueci de te falar uma coisa. Manda um recado para sua esposa, ela não vai mais cantar no programa. E ele disse: por que não? Porque no nosso programa não se canta artistas, se canta adoradores de Deus. Então eu agradeço. Eu era pastor em Vila Maria, Edson, e o diretor de música resolveu fazer um mês ou 2 meses de cantores às quartas-feiras. E ele convidou vários cantores, todos conhecidos, não vou citar o nome de nenhum deles. E um dia, era uma segunda-feira, o diretor de música da igreja me ligou, falou: pastor, eu estou com um problema. E eu disse: qual é o problema, filho? O cantor que vem quarta-feira me passou aqui um e-mail pedindo algumas coisas. Eu disse: e o que ele está te pedindo aí? Ele disse: ele está pedindo água Perrier, ele está pedindo a comida vegetariana, ele está pedindo as frutas assim, 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 e está perguntando onde é o camarim. Eu falei: nem me manda o e-mail, manda uma mensagem para ele. Ele falou: o que pastor? Avisa para ele que eu, pastor César Augusto Camacho de Paiva, pastor da igreja de Vila Maria, está cancelando a vinda dele. Ele falou: tá bom, pastor. Ele então ligou. Não deu meia hora, meu celular tocou.
Alô? Ô, pastorzão, como vai você? Era ele, o cara, o cantor. Eu falei, estou bem. Pastor, é assim, o artista. Pastor, estou bem. Tá bem? Tá, estou bem. Pastor, eu queria ver com o senhor, ver o quê? Eu não tenho alga perrê, eu não tenho comida vegetariana, eu não tenho frutas da estação e não existe camarim na minha igreja. Ah, não, mas a gente pode ver. Eu falei, não, muito obrigado, eu cancelei a sua vinda. Mas espera aí, pastor, a gente pode conversar, vamos ver. Eu falei, não, é impossível que você possa mostrar a Cristo para as pessoas da minha igreja. Nós estamos pensando de maneira diferente. Nós estamos achando que nós precisamos ser o que as pessoas acham que nós precisamos ser. As pessoas estão buscando pedestais para que elas possam subir e ficar neles, porque elas querem se tornar celebridades, elas querem receber honrarias, elas querem ser reconhecidas. Se existe uma coisa, eu vou repetir, que fere profundamente o coração de uma pessoa, é quando ela não é reconhecida pelo que é e é deixada de lado. Ela se magoa, se entristece, se deprime, porque ninguém a reconheceu como tal. Você tem que fazer assim, olha, você não conhece esse cara? Não, nunca vi. Mas você nunca... Não, nunca vi. Isso é o fim do mundo para alguém que espera ser reconhecido. E é interessante, às vezes me dá a ideia que a maioria das pessoas pensa que elas estão num lado, ou a maioria está num lado, e tem que passar para um outro lado. Parece que a maioria das pessoas, Carlos, fica do lado do anonimato, sonhando em ser reconhecida do outro lado. Então elas vivem a vida toda tentando passar para o lado dos reconhecidos e sair do lado do anonimato. Quem você é? Eu não sou nada. Quem você vale? Eu não valho nada. Você é zero, você não vale nada, você está no anonimato. E parece que todos nós queremos todos os dias passar para o lado dos reconhecidos, dos que estão num pedestal. Olha, quem é aquele? Aquele é o Vital. Olha o Vital, olha o senhor Vital. É incrível como nós não nos contentamos em ser o que Deus quer que nós sejamos. É interessante que basta que a gente viva num mundo do reconhecimento que nós entendemos que mundo é esse. Quando você não é reconhecido pelo que você é reconhecido pelo que tem. Então você sai do Chevette e vai para o Santana. Sai do Santana e vai para um outro carro, sei lá qual. E aí você anda na rua já diferente. A posição da sua mão no carro novo já é diferente. Você olha diferente. Quando você está no Chevette, você anda assim. Agora quando você está num outro carro... É um mundo dos que querem ser reconhecidos. Não é assim, Pi? As pessoas gostam disso, não é? Se ele não pode ser reconhecido pelo que é, pelo que fez, ele quer ser reconhecido por alguma coisa. Ele coloca uma roupa diferente. Veja como nós somos tão idiotas. A gente compra um terno da Dorinhos e ele não vale nada. O terno da Dorinhos, eu não quero o terno da Dorinhos, eu quero o da Hugo Boss. Aí o terno da Dorinhos custa R$100, 99, 3 prestações. Você vai na Hugo Boss, R$2.000. Não, eu tenho que ter um terno da Hugo Boss. E o cara compra o terno da Hugo Boss e o outro está com o terno da Dorinhos. Ele pagou 99, o outro pagou 2.000. Onde está a marca da Dorinhos e onde está a marca da Hugo Boss? São tão burros que elas ficam escondidas. Eles tinham que andar com o terno virado ao contrário para mostrar a marca Hugo Boss. E sair mostrando, olha como eu sou importante, eu gastei R$2.000 num terno. Eu não estou falando que você não possa comprar Hugo Boss, Ricardo Almeida e o que valha. O problema é que nós estamos buscando um reconhecimento porque parece que nós estamos no mundo do anonimato. Mas quem disse que você está no mundo do anonimato? As pessoas dizem, a sociedade diz que você está no mundo do anonimato. Se você pudesse apertar a mão de Sérgio Moro, o que você diria para ele? O senhor é quase Deus. Essa é a visão humana para seres humanos. Mas a minha pergunta é a seguinte: qual é a visão de Deus para seres humanos?
Qual é a visão de Deus quanto a reconhecimento humano? Qual é a visão de Deus? Você pode me dar a resposta? Se você não sabe a resposta, eu sei a resposta. E eu vou pedir para você ler essa resposta. Você pode abrir sua Bíblia? Vamos lá, minha assistente. Eu vou te ajudar hoje, hein? Isso é fácil. São Lucas, capítulo 5. São Lucas, capítulo 5. Você não tem uma Bíblia aí, amigão? Então agora você tem. Peraí, deixa eu ver se não vai cair nada aqui. O sermão está ali, não tem problema. São Lucas, Novo Testamento, pertinho de Apocalipse. Mateus, Marcos e Lucas. Achou, Carlão? Puxa, você está bom no estudo bíblico, hein? Parabéns. Estou vendo. Mateus, Marcos, Lucas, 5. Vamos ver qual é a visão de Deus para nós. O que Ele espera de nós. Será que nós estamos no anonimato para Deus? A Bíblia diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. Eu não falei o verso? Claro que falei. Que isso, gente? Eu falei que era de 27 a 32. Falei várias vezes. Está gravado? Não, desgrava. Abre sua Bíblia aí, minha filha. Você vem com a Bíblia para tampar a saia? Abre aí. De novo. São Lucas, capítulo 5, 27 a 32. Já tinha falado. Vamos de novo? E depois disso saiu Jesus e viu um publicano chamado Levi Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, Levi Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi Mateus um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E aí conclui: eu vim chamar os justos, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Sabe qual é a visão de Deus? Diferentemente da visão do homem, quanto a reconhecimento. Sabe qual é o maior reconhecimento para Deus? Sabe qual é a sua maior posição para Deus? Sabe onde você pode chegar para ser reconhecido para Deus numa palavra? Discípulo. É o maior reconhecimento para Deus, para um ser humano. Discípulo. Não existe maior posição para Deus, para um ser humano. Discípulo. Nós queremos mídia. Nós queremos TV, nós queremos reconhecimento, nós queremos dar autógrafos, nós queremos fazer com que as pessoas nos bajulem, mas para Deus o maior reconhecimento do céu chama-se discípulo. Sabe o que é isso? Discípulo é a maior honra que um ser humano pode ter nesta terra, e a maior honra que o ser humano poderá ter no céu quando chegar na nova terra, quando for condecorado pelo próprio Cristo e receber a coroa da vida eterna. Essa é a maior condecoração que um ser humano poderá receber. Seres humanos buscam condecorações, medalhas e outras coisas. A maior condecoração de um discípulo é receber das mãos do próprio Cristo a coroa da vida eterna. Amém, Jesus. Discípulo foi chamado não para receber honras, mas sim para fazer as honras para as pessoas. Discípulo foi chamado não para ter posição de destaque nessa terra. Discípulo foi chamado para possibilitar a posição das pessoas, não nessa terra, mas na eternidade. Discípulo foi chamado não para dar ordens. Discípulo foi chamado para servir a todos que precisam. Discípulo foi chamado não para ter status, mas sim para ter a posição de seguidor de Jesus Cristo. Discípulo foi chamado não para ficar sentado num banco de igreja, mas foi chamado
para ser a igreja de Deus para as pessoas que não conhecem Deus. Aceitar ser um discípulo é o maior posto que um ser humano pode ocupar nessa terra. É o maior. E interessante que Jesus estava passando por uma rua e viu um homem sentado na coletoria. Ele estava cobrando impostos. Ele viu o mais improvável discípulo. Os homens estavam vendo o mais improvável discípulo. Na visão dos judeus, aquele seria o último dos últimos possíveis para se tornar um discípulo. O improvável na visão dos homens era aquele cara chamado Levi Mateus. Sabe quem ele era? Ele era um cobrador de impostos e tinha uma situação bem interessante. Como eles faziam? Eles cobravam impostos da seguinte forma: eles iam até o governo romano e compravam do governo romano o valor dos impostos. Eles pagavam para o governo romano o valor dos impostos. Vamos supor que fosse R$1.000. Eles pagavam R$1.000 para o governo romano e o governo romano dava para eles o direito de cobrar esses R$1.000 de todos os seres humanos comuns. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam, Vera, e colocavam de 5% a 12% em cima do que eles tinham que cobrar e enriqueciam ilicitamente. Eles cobravam portos, eles cobravam mercadorias, eles cobravam pedestres, eles cobravam passagens, eles cobravam casas, eles cobravam de tudo que se pudesse negociar, cobrando de 5% a 12%, e enriqueciam ilicitamente, injustamente. E para os judeus, eles eram a pior classe que existiam, pecadores, incautos, tudo que pudesse colocar sobre eles, eles eram colocados de lado, rechaçados, ninguém nem gostava de olhar para eles, porque eles enriqueciam nas costas das pessoas. Você chamaria um cara desse para ser discípulo? Você chamaria, Samuel, se fosse pastor, um cara desse para ser seu discípulo? A visão que nós temos para chamar uma pessoa para ser discípulo qual é? Você frequenta a igreja direitinho, meu filho? Você vai à igreja direitinho? Cabelo arrumadinho e tal? Você devolve o seu dízimo, você dá a sua oferta, você frequenta os cultos, sua esposa, tudo direitinho, sua família? Então você pode ser um discípulo de Cristo. Essa é a visão que o ser humano tem. Mas não é essa a visão que Jesus tem. Porque Jesus não está preocupado com o que você faz, Ele está preocupado com o que você é. Jesus está preocupado com o que você pode ser, não com o que você é agora. Jesus Cristo olhou para ele, e se Jesus Cristo olhasse como todos os outros olhavam para ele, daria as costas para ele, mas parou tudo que estava fazendo e foi até Levi Mateus e disse: segue-me. Como poderíamos dizer, como poderíamos enxergar, como poderíamos fazer um homem daquele seguindo a Jesus Cristo, sendo discípulo e discipulando pessoas? O que ele ia falar para as pessoas que ele estava discipulando? Olha, eu tenho um método aqui de ganhar dinheiro, meu filho, você não sabe como é bom esse negócio, ganha 12%, não é assim, seu tesoureiro? Reginaldo? Não, sei que não. Imagine esse homem sendo discípulo. O grande problema é que o ser humano enxerga o Reginaldo, o ser humano enxerga o Camacho, mas Deus não enxerga o Reginaldo, Deus não enxerga o Camacho, Deus enxerga os arrependidos que aceitam o apelo e se tornam discípulos para seguir a Jesus. Nem o Reginaldo, nem eu podemos ser discípulos de Cristo, mas por causa da graça de Cristo, nós nos tornamos discípulos quando nos arrependemos e vivemos a Cristo. Nós rotulamos pessoas que podem e não podem fazer o que Cristo quer que seja feito. Mas Cristo não rotula pessoas, Cristo converte pessoas. E quando elas estão convertidas, elas fazem tudo o que Cristo quer que seja feito. É interessante que nós limitamos as ações de Deus, mas Deus não pode ser limitado pelas nossas ideias. Para Jesus não existe improvável nem impossível.
Jesus vê através da transformação. Ele vê você transformado e vê você um discípulo transformado para servir a Jesus Cristo. Nós não conseguimos entender isso porque a nossa visão é muito limitada do que Deus pode fazer na nossa vida. Nós olhamos uma pessoa com problemas e falamos assim: esse jamais vai se tornar crente. Mas quando Cristo olha para elas, Ele vê a misericórdia transformando uma vida. E aí todas as coisas são possíveis na mão de Cristo. Interessante que ele disse, chegou no cobrador de cara, direto, na lata. Ele falou assim: vem e segue-me. O que vocês acham que Levi Mateus teve que fazer para aceitar o chamado de Jesus? Pare para pensar. Bom, agora eu tenho que ir até o governo romano. Eu vou chegar lá no governo e falar: ó, eu preciso de umas férias aí de 6 meses. E eu volto daqui a 6 meses. Mas não pega meu posto, não deixa ninguém mexer no meu dinheiro. Eu vou dar uma seguidinha ali para um sujeito chamado Jesus. Mas eu volto para cobrar os impostos todos de novo. Foi isso que ele fez. Ele voltou lá na casa dele e falou: olha pessoal, aqui está o cartão do banco, aqui estão as senhas, vocês controlem todo o dinheiro que eu vou seguir esse Jesus aí por uns 6 meses, daqui a pouco eu volto, eu vou pedir ajuda a um outro cobrador de impostos para ficar no meu posto aqui e depois eu retomo o posto de novo. Foi isso que está escrito na Bíblia. Ele disse: não, olha Senhor Jesus, eu vou seguir o Senhor, mas deixa eu terminar de coletar os impostos hoje, que é uma grana alta, e aí amanhã eu começo a seguir o Senhor. Foi isso que ele disse hoje. Quais são as desculpas que nós damos para seguir a Jesus Cristo? Está frio, Senhor. É longe demais. Eu não tenho habilidades. Ah, Senhor, eu sou pecador demais para ser discípulo. Está muito bom ser sentado aqui no banco de igreja. Existem 51 milhões de pessoas nesse país que se dizem seguidores de Jesus, que estão esquentando os bancos das igrejas. Mas quantos são discípulos de Cristo? Quantas desculpas nós damos para ser discípulos de Cristo? Algumas pessoas pensam o seguinte: Jesus só chamou para ser discípulo dele os que eram à toa, que não faziam nada. Não é assim, Lartina? Quem não tem nada o que fazer vai ser discípulo de Cristo, não é? Você trabalha, tem vários trabalhos, então não posso ser discípulo de Cristo. Porque se você não estivesse fazendo nada, você aceitava ser discípulo de Cristo. Algumas pessoas acham que para ser discípulo de Cristo não tem que fazer nada. Não pode, tem que ser um à toa na vida. Levi Mateus era à toa. Jesus não está preocupado se você tem pouco tempo ou muito tempo. Jesus não está preocupado se você é um empresário de grande sucesso e não tem tempo para nada. Jesus não está preocupado se o seu tempo é escasso. Jesus não está preocupado se você é à toa, não faz nada. Jesus não está preocupado se você tem milhões de reuniões e tem que atender milhões de pessoas. Ele não está preocupado em saber o que você faz. Ele está preocupado em saber se você aceita ou não ser discípulo. Para Jesus, não importa o tempo, ou não importa não fazer nada. O que importa para Jesus é você aceitar. Porque quando você aceita Jesus, Ele sabe o que fazer da sua vida. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando Ele diz todas as outras coisas, Ele vai dizer para você: você é super ocupado, tem muitos negócios, tem muitas reuniões, deixa que eu vou cuidar dos seus negócios e as suas reuniões. Fique como discípulo e eu cuido da sua vida. Eu aprendi uma frase que eu nunca mais vou deixar de lado, que diz o seguinte: quando eu me preocupo com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as minhas coisas. Vou repetir: quando eu me preocupo com as coisas de Deus, Deus se preocupa com as minhas coisas. E quando Deus se preocupa com as minhas coisas, eu sei que tudo vai dar certo. Nós queremos bloquear a possibilidade de ser discípulo de Cristo. Aí o sujeito fala: mas eu ser um discípulo de Cristo, eu não sei ler a Bíblia para as pessoas, eu não sei falar da Bíblia para as pessoas. Mas se você foi convertido pelo Senhor, você sabe falar do que é conversão. E é isso que Cristo espera de um discípulo: falar do que tem no coração. Só pode ser discípulo de Cristo não quem é à toa, não quem tem muito tempo. Só pode ser discípulo de Cristo quem aceita Cristo. O mais importante é saber se você vai aceitar ou não vai aceitar o chamado de Deus. Imagine
Imagine quantas pessoas poderiam ser discípulos de Cristo se elas dissessem sim, como Levi Mateus disse sim para Jesus Cristo. Sabem, queridos, eu às vezes fico arrasado na minha casa quando eu converso com o Cadu, que é o líder do Ministério de Discipulado, quando eu falo com o Marcão, que é o coordenador responsável, quando nós convidamos algumas pessoas para o discipulado e as pessoas daqui dão as desculpas mais chulas de que não podem, porque não tem tempo. Se eu não tenho tempo para ser discípulo de Cristo, eu nunca vou ter tempo para viver eternamente com Cristo. Nunca. Porque quem não ama Cristo nessa terra, jamais vai conseguir amar Cristo na eternidade. Cristo não nos chamou para frequentar a igreja. A igreja foi uma criação humana. Cristo nos chamou para sermos discípulos dele. E como consequência disso, podemos ir à igreja. O único direito que você tem no discipulado é aceitar ser escolhido por Cristo. Todas as outras coisas, o próprio Cristo vai fazer na sua vida. Quando você olha para Levi Mateus sendo chamado, você fala assim, um absurdo, como Deus vai fazer isso? Como Deus vai colocar essa pessoa? Mas quando você olha para Cristo, você vê que todas as pessoas podem ser transformadas pelo poder de Cristo. Uma vez, eu convidei uma mulher, ela era pianista, assim, igual o Miller e os meninos daqui. Uma baita de uma pianista, tocava uma barbaridade. E ela chegava na igreja na hora de tocar, saía depois que tocava. Voltava à igreja na hora de tocar, saía depois que tocava. E era uma mulher que falava bem, uma mulher bonita, educada, formada, doutora. Cheguei para ela e disse assim, eu quero conversar com você. E ela então ficou um pouquinho depois do culto, nós fomos conversar. E eu falei com ela, eu tenho uma proposta para você. E ela disse, qual é? A minha proposta para você é que você vá trabalhar comigo para ganhar outras pessoas para Cristo. Ela falou, pastor, não tem esse dom não. Não tem. Não tem. Então tá bom, você não tem o dom, então nós vamos ajoelhar aqui e eu, como ministro do Evangelho, vou pedir para Deus te dar o dom. Você aceita? Não, eu fui chamada para ser pianista. Eu toco em todas as conferências se o senhor quiser, eu toco em todos os apelos se o senhor quiser, eu toco em todos os programas se o senhor quiser, mas Deus me chamou para ser pianista. E eu então peguei minha Bíblia, eu posso pegar minha Bíblia um pouquinho? Obrigado. Eu peguei minha Bíblia e falei assim, então aqui ó, prova para mim que Ele chamou você para ser pianista. Se você encontrar aí que Ele chamou você para ser pianista, eu entrego minha credencial, vou vender banana na feira. Você pensa que ela aceitou? Continua tocando piano no mesmo lugar. Nós achamos, porque temos meia dúzia de dons, é o máximo para Deus. Temos que desenvolver nosso dom na igreja, esquecendo por que Deus nos chamou e para que Cristo morreu na cruz. Para que fôssemos discípulos tal qual Ele foi e ensinou a todas as pessoas serem, para que nós multiplicássemos como discípulos e Ele pudesse voltar a essa terra e não ficarmos nessa terra sofrendo, passando apuros, assaltos, desgraças, cânceres e mais afins, perdendo pessoas que amamos. Deus não nos chamou para ficar cravado num banco de igreja, nos chamou para sair dela como discípulos e salvar pessoas. Se Ele assim o quisesse, Cristo nem precisaria ter morrido na cruz. Ele só criaria a igreja e deixaríamos todos nós lá dentro até apodrecer. Nós estamos tentando distorcer o que a Bíblia diz. Achamos que somos o máximo porque lideramos alguma coisa na igreja. Não somos nada até não sermos o máximo chamado discípulo. Não há ninguém, Erika, vou falar de novo. Não há ninguém nessa terra que não possa ser discípulo, a menos que não tenha aceitado a Cristo. Para ser discípulo, não precisa ter dom. Para ser discípulo, precisa ter Cristo. Porque a Bíblia diz
eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, eu só sirvo para discipular pessoas. É interessante que nós insistimos com a ideia de que nós temos que continuar da forma como estamos. Mas Cristo continua insistindo na ideia que nós temos que mudar de vida, para ter um novo estilo de vida. Se você está hoje visitando a comunidade adventista do Morumbi e não é adventista, é uma honra ter você aqui. Mas saiba que isso não é uma modinha da comunidade adventista do Morumbi. Isso não é um programa da comunidade adventista do Morumbi. Isso é um mandamento bíblico. Se você está visitando essa comunidade e é adventista, não sei de qual a igreja, saiba que isso não é uma moda da comunidade adventista do Morumbi. Esse é um mandamento de Cristo para todos que são de Cristo. O meu pai morreu faz alguns anos. E ele se separou da minha mãe, eu tinha 12 anos. Então minha mãe ficou sozinha um tempo e eu vim fazer teologia depois. Quando eu estava para me formar no ano de 87, minha mãe se casou de novo. E casou com um cara da igreja, um cara fantástico. Chama-se Adalberto. E o que mais me admirava nesse cara, e que me admira até hoje, é que ele era um cara muito, extremamente inquieto. Ele entrava na igreja e não ficava parado. E eu falava, por que esse cara é assim? Depois minha mãe começou a me dizer que todas as noites, todas, ele discipulava pessoas. Todos os anos, através do discipulado dele, em média, 30 pessoas se entregavam para Cristo. Todos os anos. E desde 1987 até hoje, faz a conta aí quanto tempo ele está casado com a minha mãe. A minha mãe tem 90 e ele tem 86. Ele tem câncer de próstata. Ele tem um outro problema que já foi aberto e tal. Ele deixa a minha mãe em casa, cega, com uma vizinha, e sai para discipular pessoas. 84 anos. Pensa que ele tem carro? Ele vai de ônibus, a pé. Ele tem uma deficiência na perna, uma perna é mais curta que a outra. E ele vai aonde tem que ir. Levar o amor de Cristo como discípulo de Cristo para discipular pessoas para Cristo. Com 86 anos. Sabe, queridos, quando a gente olha para o que Levi Mateus aconteceu com ele, eu mudo a pergunta. Eu não pergunto por que Jesus foi falar com ele para que ele se tornasse discípulo. A minha pergunta vira, para que Cristo foi falar com ele para que ele fosse discípulo? Sabe você, Lidiane, para quê? Eu vou responder com o contexto bíblico. A Bíblia diz assim, para que Levi Mateus se tornou discípulo de Cristo? Está escrito aqui, e ele, Levi Mateus, deixando tudo, levantou e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam ali com ele à mesa. Para que Cristo chamou Levi Mateus para ser discípulo? Primeira coisa, porque ele decidiu deixar tudo para trás. Se existe uma coisa difícil, é a gente se livrar de um tal de ego. É difícil a gente se livrar do tal do ego, porque o ego está sempre na nossa frente, Vivian, sempre na nossa frente. Nós sempre queremos ficar presos por alguma coisa. Acho que já lhes disse isso, mas vou dizer de novo. Eu estava num acampamento e um garotinho, era sábado, e o garotinho estava louco para jogar bola. Sabe aqueles moleques que ficam ali em volta da piscina? 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o sábado. Pum! O moleque estava com a bola na mão no sábado à tarde, andando de um lado para o outro, o campo do outro lado, e ele com a bola assim.
Aí ele encontrou comigo, falou assim: pastor, eu posso fazer uma pergunta? Pode, filho. No céu vai ter campo de futebol? Eu olhei o moleque, devia ter uns 12 anos. Eu falei: eu sou fominha de bola também, se tivesse não ia ser nada mal. Mas espera aí, deixa eu pensar. O que eu vou dizer para esse garoto? Eu olhei para o garoto, os olhos dele brilhavam. Eu falei assim: filho, vai ter campo de futebol no céu. O moleque arregalou os olhos e falou: vai ter campo de futebol no céu? Eu quero ir para o céu. Eu falei: legal. Ele falou assim: você não está me enganando, não? Eu falei: não, pastoralmente não, rapaz. Vai ter. Ele falou: vai ter, vai ter. Eu prometo para você que vai ter. Ele falou: vai ter mesmo? Vai ter campo, mas não vai ter bola, trave, juiz, jogo de camisa, chuteira, apito. Isso não vai ter. Mas o campo verdejante a Bíblia diz que tem. Ele pegou a bolinha, botou no chão, olhou para mim e falou: não quero ir para o céu. Eu disse: por quê? O céu vai ser sem graça. Não vai ter campo de futebol. Muitos de nós somos como esse garotinho. O céu vai ser sem graça, porque não vai ter minha novela. O céu vai ser sem graça, porque não vai ter Big Brother. O céu vai ser sem graça, porque não vai ter meu carro. O céu vai ser sem graça, porque não vai ter meu ócio. O céu vai ser sem graça, porque não vai ter minhas pinturas. O céu vai ser sem graça, porque não tem minhas bijuterias. O céu vai ser sem graça, porque não tem os meus vestidos. Não vai ser sem graça, porque não tem minhas roupas. Vai ser sem graça, porque não tem minhas comidas. O céu vai ser sem graça. Eu não quero ir para o céu. Isso se chama ego. Dizer sim para Jesus Cristo é muito fácil. Quer ver coisa melhor do mundo? É você dizer sim para Jesus Cristo, não é, ideia? E sentar no banco de igreja. Não é bom ficar do lado de gente boa, um maridão bonitão, cheirosinho, todos amigos, depois a gente sai, almoça junto. Quer melhor lugar para estar do que a igreja? É melhor lugar para estar que a igreja do que você dizer: eu vou para me encontrar com o cão? Não, eu vou para me encontrar com Deus. Que maravilha, com todos os amigos, mas isso é muito fácil. Quando nós dizemos: eu aceitei Jesus, é isso que Ele pede de você, que você aceite Jesus e fique nesse marasmo. Que vida é essa que nós estamos levando? É interessante que a resposta de Levi Mateus foi imediata, porque ele decidiu deixar tudo imediatamente. Nós paramos para pensar o que nós vamos deixar. Eu deixo isso aqui, isso aqui, isso aqui. Agora aquele meu namorado bonitão, Jesus, dá um tempinho mais. Jesus, não dá agora. Eu preciso primeiro terminar esse trabalho que eu tenho que fazer. Levi Mateus nem pensou. Levi Mateus recebeu uma flecha do olhar de Jesus Cristo e ele disse: vou deixar tudo para trás, família, tudo, o que tiver lá atrás eu vou deixar, porque eu sei que o Senhor cuida onde eu tenho que ir. A maior prova que Jesus deu em Levi Mateus, que Levi Mateus se tornou discípulo, sabe qual foi? Levi Mateus disse assim: aí Jesus, beleza, fui batizado, onde é a sinagoga mesmo? Onde tem uma igreja de 2 cultos, que tem aquele pessoal cantando glória, glória, eu quero ir no primeiro culto, sentar na frente, eu quero que seja o melhor pastor. Onde tem aquele pessoal que canta bonito lá na frente? Onde é a sinagoga mesmo, que eu vou ficar lá, não saio de lá, não perco uma reunião? Foi isso que Levi Mateus respondeu para Jesus. Sabe o que ele respondeu para Jesus? Como prova de que ele aceitou ser discípulo, ele chamou todos os caras que não prestavam e fez um banquete para eles e falou: vocês têm que conhecer o cara que eu conheci, eu vou segui-los e vocês têm que seguir também. Sabe o que nós fazemos? A gente se torna de Jesus, Karen, e se afasta de todo mundo que a gente conhecia antes. Não, aqueles caras bebiam, agora não ando mais com eles. Não, esses caras bebiam. Não, aqueles caras lá tudo safado, enganavam o chefe. Agora eu não quero nem saber desses caras, eu sou de Jesus, agora eu sou de Jesus. Nem liga mais, não manda e-mail, não manda WhatsApp, não faz nada, porque são todos pecadores. Levi Mateus fez exatamente ao contrário. Foi a maior prova na Bíblia de quem se torna discípulo de Cristo. Quando Cristo chama-se Levi Mateus. Porque quando ele disse sim, eu quero ser um discípulo, a primeira coisa que ele fez foi ser um discípulo na prática. Sabe o que ele fez? Foi atrás dos coletores, os mal tudo, não é?
Os que não prestavam, os que enganavam, os que furtavam, os que usurpavam, reuniu todo mundo, chamou os que sentavam à mesa com eles, os que eram considerados pecadores, os bandidos, chamou todo mundo. Vou dar um banquete para esses caras, e agora vou discipular vocês. Vocês têm que ser igual a mim, porque agora eu sou de Cristo. Nós nos afastamos das pessoas, porque agora eu sou de Cristo, eu só ando com as pessoas de Cristo. Eu só ando com os crentes em Cristo, porque agora eu sou de Cristo. Cristo me chamou para ser discípulo, para salvar os que estão perdidos. Se eu fui salvo, eu tenho que salvar quem está perdido. Isso é ser um discípulo de Cristo. O discípulo empresário vai chamar os empresários que davam golpe para ajudar os que davam golpe e não dar mais golpe. Os discípulos estudantes que colavam, o discípulo estudante vai chamar os outros estudantes que colavam e vai dizer para eles: não colhem mais porque eu não colo mais. É melhor ser assim. Aquele que se torna discípulo e que dava nota fria, vai até aqueles que dão nota fria e diz: olha, você precisa conhecer um novo caminho, um novo estilo de vida, o meu. O empresário salva o empresário, o médico salva o médico, o enfermeiro salva o enfermeiro, o professor salva o professor, o aluno salva o aluno, o jovem salva o jovem. Interessante que quem se tornou Levi Mateus, um baita de um discípulo. Levi Mateus foi um grande pregador do Evangelho. Alguns historiadores dizem que Levi Mateus se tornou um discípulo tão poderoso que ele pregou o Evangelho por 15 anos. Ele foi em outras cidades, espalhou para os etíopes, para Macedônia, para a Pérsia, para Partos. Ele pregou o Evangelho de uma forma efetiva porque ele era um discípulo de Cristo. Sabe para que Cristo quer que você seja um discípulo? Para você ser a Bíblia de quem não conhece a Bíblia. E para você ser a igreja de quem nunca foi à igreja. Eu me lembro de um garoto de uns 16 anos, mais ou menos. Ele recebeu a palavra de Deus e a Cristo. Num sábado, ele foi batizado à tarde. No outro dia, domingo, ele foi à casa de uma pessoa, uma mulher, sua irmã, e disse para ela assim: olha, tem uma coisa a dizer para você, e para o seu marido também. Você precisa conhecer o Cristo que eu aceitei ontem. E a irmã disse: espera um pouco, mano, vamos devagar com esse negócio. Você é muito jovem, 16 anos. Eu já sou mais madura. Sou casada, já tenho um filho. Não, você não está entendendo. Você precisa conhecer esse Cristo que eu aceitei, que eu fui batizado ontem. Você precisa conhecê-lo. E ela disse: mas como que eu vou conhecer esse Cristo? Eu tenho minhas atividades, tenho meu marido. E ele disse: me deixa mostrar esse Cristo para você, só isso. Tá, como você vai querer me mostrar esse tal de Cristo? Deixa eu vir aqui à sua casa todo sábado, me dá só meia hora. Você se assenta, eu abro minha Bíblia e falo do que aconteceu no meu coração para você. Ela disse: tudo bem, vai, pode vir aí sábado que vem. E no sábado que vem, passou a semana ansioso. Ele não sabia nada do que era ser um discípulo. Era um Levi Mateus, mas estava apaixonado pelo discipulador chamado Cristo. Foi para lá e começou a falar para ela do que Cristo tinha feito na vida dele. Olha, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu não bebo mais, eu não vou mais às baladas, eu não toco mais no conjunto que eu tocava. Olha, eu sou assim e a minha vida está mudando porque eu estou apaixonado. E eu quero ler aqui para você essa passagem da Bíblia. E uma vez, 2 vezes, 10, 20, 30 vezes ele foi à casa dela. Até que ela então ergueu a sua mão e disse:
eu quero ser batizada. Ela então foi batizada. Esse garoto foi às alturas quando ela no tanque disse: eu quero seguir a Cristo. A vida continuou. Eu vim fazer teologia, me tornei pastor, e quando voltei para o Rio de Janeiro, encontrei minha irmã longe de Cristo. Se afastou totalmente de Jesus. Teve mais 2 filhos. Viveu ao lado de um bêbado por 21 anos. Voltou a beber, a fumar. Os dias foram passando. E eu ligava e dizia: mana, e Cristo? E ela dizia: um dia. Um dia. Um dia. Ela disse: eu quero ser rebatizada. Eu disse: por quê? Porque eu quero ser um discípulo de Cristo. Eu nunca fui um discípulo de Cristo. Você foi para mim um discípulo de Cristo, mas eu não segui o seu exemplo. Eu me sentei no banco da igreja, eu fazia parte das atividades da igreja, eu ouvia sermões, eu papava sermões, voltava para casa, dormia, me envolvia, até que... Você pode me rebatizar? Fui ao Rio de Janeiro e rebatizei a minha irmã. 1 ano, 2 anos. 2 anos se passaram. E a cada dia da sua nova vida, casada de novo, ela dava discipulamento para todas as pessoas. Foi morar no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e ela e o marido fundaram uma igreja. Ela e o marido discipulavam pessoas todos os dias, ininterruptamente, apaixonadamente. Pessoas e mais pessoas desciam as águas com Cristo pelo discipulado que os dois faziam. Um dia, ela me ligou e disse: estou indo a São Paulo, vou à sua casa. Quando chegou na minha casa, ela disse: estou aqui para ir ao Hospital Einstein. E eu disse: por quê? Porque eu tenho câncer na íris. Eles vão ter que tirar o globo ocular para tentar me salvar. Ela foi operada, colocou uma prótese. O câncer avançou para a intracraniana. Daqui foi para os pulmões. Dos pulmões para os rins. Dos rins para outros órgãos. 2 meses e 15 dias. Ela me chamou e disse: você pode me ungir? Então eu fui ungir minha própria irmã. Quando cheguei lá, ela estava pálida, amarela. E ela disse uma coisa que nunca mais vou me esquecer. Ela disse: posso falar com você sozinho? Com muita dificuldade eu a tirei da sala. E ela então olhou nos meus olhos e disse: eu sei porque estou morrendo. Eu disse: por quê? Porque Cristo me deu a chance de ser um discípulo para salvar pessoas antes que fosse tarde demais. Eu vou morrer em paz, porque morro como discípulo de Cristo. E os que morrerem como discípulo de Cristo vão ser chamados por Ele para a vida eterna. Voltei com ela para a sala, abri minha Bíblia. Já tinha ungido centenas de pessoas, mas nunca a minha própria carne. Coloquei o algodão com óleo na sua testa e
e disse: Deus, aqui está um discípulo teu, cumpra-se a tua vontade. Um dia depois, eu estava com ela no hospital e ela já estava ficando ensandecida. E ela disse: mano, você pode continuar como pastor a sua vida toda, mas nunca deixe de ser um discípulo de Cristo, porque eu quero me encontrar com você como discípulos de Cristo para a eternidade. Naquela noite, à 00:04, ela morreu. Todos os dias da minha vida tenho tentado fazer com que pessoas entendam que a única coisa que vale na vida é ser discípulo de Cristo. É a única honra, é o único caminho, é o único estilo de vida que serve para nós. Nenhum outro nos serve. Nessa manhã, eu quero convidar a você a ouvir a voz do próprio Cristo, a chamar você de onde você estiver, do alto do seu trabalho, das suas ocupações, da sua ociosidade, dos seus egos, das suas vontades, dos seus quereres, para ouvir o próprio Cristo olhar nos seus olhos pela fé e dizer: vem e segue-me. Mariana vai cantar. Na verdade, ela não vai cantar, ela vai continuar pregando para dizer a você que hoje é o seu dia. É o seu dia de tomar a sua decisão. É o seu dia de escolher. É o seu dia de não deixar passar essa porta e dizer: sim, Senhor, eu quero ser discípulo teu. Me mostra como. E nós vamos mostrar. Ouça o que a Mariana vai te dizer. Abra o seu coração e ouça o próprio Cristo chamando você. E tenha a ousadia e a coragem de dizer: sim, eu vou te seguir. Jesus me encontrou sozinho na vida, ergueu-me do lodo com dor e paixão, curou minhas dores, limpou as feridas e ouviu os lamentos do meu coração. Jesus me estendeu a mão tão querida e olhou-me nos olhos com pena de mim, mostrou-me que ainda eu posso ter paz nesta vida, e com grande ternura falou-me assim: eu sei o que é ser ferido e magoado, um só rejeitado no mundo sem luz. Amei os amigos, mas fui maltratado. Vivi por amor
o preço da paz. Há alguém nessa manhã que Deus falou ao coração. Eu sei disso. Talvez você esteja pensando em todas as suas lutas, dificuldades, as suas imperfeições. Eu sou um pecador, é impossível para mim ser um discípulo de Cristo. Mas quem era Levi Mateus? E quem é Levi Mateus depois de Cristo? Quem você vai ser depois de Cristo? Se existir alguém aqui dentro que tenha coragem de dizer: eu quero ser um discípulo de Cristo, custe o que custar, disposto a deixar o seu ego, deixar tudo para trás, para que Cristo cuide de tudo. Eu quero orar com você e estar disposto a ensinar você como ser um discípulo de Cristo. Se você quiser e quiser se colocar em pé, nós queremos chamar você para o maior de todos os exércitos, exército de discípulos de Cristo, o exército do céu, para salvar os que estão perdidos. Se você aceitar, é a sua hora. Jesus me aceita do jeito que estou. Deseja que eu viva e aprenda a sonhar. Jesus me mostrou que o passado passou, que a vida é eterna se eu confiar. Se a felicidade ficou no passado, e se as tuas memórias são feitas de Deus, levanta a cabeça e caminha ao meu lado. Eu não te abandono, sou Pai, sou Deus. Eu sei o que é ser ferido e magoado. Sou rejeitado num mundo sem luz. Amei os amigos e fui maltratado. Vivi por amor e morri numa cruz. O tempo é veloz e a vida é pequena. Prossegue comigo, não olhes para trás. Se o mundo é atroz e a alma serena, tu irás entender o preço da paz. Se o mundo é atroz e a alma serena, irás entender o preço da paz. Ei, Deus, talvez a dor no coração de alguns seja grande, porque feriu o ego a tua palavra nessa manhã. Talvez seja difícil para alguém se levantar.
porque o peso nos ombros das vontades próprias está intenso. Mas Deus olha com misericórdia para cada um de nós, como Cristo olhou com misericórdia para Levi Mateus. Quem somos nós? Iguais a Levi Mateus, pecadores enfermos que precisam de cura, como Levi Mateus. Aceita no Senhor, esquece o nosso passado, o nosso ego, arranca de nós o que nos prende ao ego, arranca de nós o que nos prende ao medo e nos torna discípulos teus a partir de hoje, Senhor. Segura, Senhor, na mão de cada um, porque vai ser difícil, mas o teu fardo é leve, porque Cristo vai nos carregar no colo. Ajude para que cada um aqui, Senhor, tenha a maior e mais linda experiência de todas, de ser chamado discípulo teu, para que quando Cristo voltar a essa terra, o próprio Cristo chame a cada um de nós, e com a coroa na mão, Ele olhe em nossos olhos e diga: discípulo amado, receba a coroa da vida eterna. Em nome de Cristo que te imploramos. Amém. Muito feliz.